E hoje vamos falar aqui no estúdio sobre lesões causadas pela prática de esporte, seja por repetição, esforço exagerado ou falta de preparo para a prática do exercício. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o fisioterapeuta e educador físico Gonçalo Aldei. Tudo bem, Gonçalo? Tudo bem, Vanessa? Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente alertar a todos aí, que todo mundo sai fazendo exercício físico, às vezes sem uma avaliação, sem um preparo, né? Eu queria que você começasse falando quais as lesões mais comuns provocadas pela prática do exercício. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite. Depende do tipo do esporte. Cada esporte tem sua particularidade, né? Temos o futebol, que é um esporte muito disseminado aqui no nosso país e mundialmente conhecido. Obviamente, as lesões, as afecções fisioterapêuticas e ortopédicas são mais comuns em membros inferiores. Basquete, ombro, então cada esporte tem sua particularidade, né? Mas todos têm algum problema que pode ser causado na saúde da pessoa, nesse sentido de lesões. Sim, em termos de atleta... É bom sempre estar atento. Claro, em termos de atleta nós temos altos rendimentos, então altos impactos. Então isso acaba, não que vá ter uma lesão, mas o atleta está mais suscetível a lesões. Sim. E as pessoas comuns, aquela dona de casa, o adolescente, também estão mais... tem um alto nível de lesões, se não for bem orientada a atividade. Algumas modalidades esportivas um pouco mais em membros inferiores, outros em membros superiores. Depende da atividade. Depende da atividade. Se houver contato, mais propensão a ter lesões. E tem gente que adquire a lesão fazendo o exercício. E tem gente que já tem, por exemplo, a hérnia de disco. O que a pessoa que tem uma hérnia de disco, que é muito comum, né? O que essa pessoa não pode praticar de jeito nenhum? Na verdade, nós temos a hérnia de disco é uma afecção muito comum na população hoje mundial. Muitas pessoas, não sei porcentagens ao certo, mas eu diria pela minha prática clínica... A gente ouve até, muita gente fala, eu tenho, ou conhece alguém que tem, é muito comum, 90% das pessoas têm algum tipo de desvio, alguma escoliose, alguma hiperlordose, algum desvio importante na coluna. E se for colocado em prática isso, uma atividade física de repente não muito bem orientada, com excesso de sobrecarga, se essa pessoa já tem a lesão pré-existente, fica mais exposta, mais suscetível a ter algum tipo de lesão ali na coluna. Tá, a gente tem algumas perguntas que vieram pelo Facebook, vamos dar uma olhadinha? Dá para colocar aqui na tela, gente, para a gente perguntar? O Roberto Félix Domingos, como fazer para evitar lesões nos exercícios? Alongamento, tem algum exercício que dê para fazer antes, que seja importante para evitar a lesão? A boa orientação, sempre procurar um profissional, todo mundo fala em profissional habilitado, obviamente registrado com todos os termos legais, mas que esteja com muito tempo de prática, capacitado mesmo, né? Essa é a palavra, para poder fazer uma avaliação suficiente e necessária para poder colocar esse rapaz para fazer atividade física sem correr tantos riscos. E o alongamento, Gonçalo, é importante? Antes ou depois? Tem algumas linhas de pensamento, isso é uma polêmica ainda que existe, algumas literaturas mostram que o alongamento é importante antes, é importante depois, algumas literaturas mostram que antes não faz muita diferença, então tem algumas linhas de pensamento. Eu, na minha prática clínica, sempre procuro ter os meus alunos como cadeias agonistas, antagonistas, posteriores e anteriores, todas bem equilibradas e suficientemente alongadas para evitar algum tipo de surpresa desagradável. Tá, o Edu Lima, faço academia, entre parênteses musculação, e estou com uma dor persistente no ombro direito. Já passei pomada, gel, já tomei remédio e não passa. Como proceder? É o que eu sempre dou de exemplo para os meus alunos, para os meus pacientes. Não adianta você pegar uma criança, colocar na chuva e tacar aspirina e não tirar essa pessoa da chuva. Se estiver fazendo algum exercício que está prejudicando ele, que não passou por uma avaliação, alguma coisa que passou desapercebido do profissional que está orientando o Edu, seria bom ele parar um pouquinho a atividade ou pelo menos diminuir a intensidade, porque essas pomada, gel, remédio, essas coisas são ali na hora, meio que mascaram, né? Vai passar a dor, aí ele vai fazer exercício de novo, só que o problema vai continuar. De repente ele tem alguma alteração importante, precisa ser corrigido para depois fazer a atividade bem orientada. Então tá aí, Edu, procura uma orientação então que pode ser alguma coisa que a pomadinha não vai resolver. E agora a gente vai falar de uma outra coisa, porque a nossa equipe fez uma reportagem mostrando uma modalidade que está em alta, todo mundo fala nisso. O repórter Vitor Fatioli foi conhecer o CrossFit. Um programa de treinamento de força e condicionamento físico baseado em movimentos funcionais. Treinos que se enquadram em 3 modalidades: levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e condicionamento metabólico ou cardiológico. O CrossFit é o método de treinamento que mais cresce atualmente no mundo. Tanto o número de praticantes como o número de lugares que estão difundindo a modalidade, campeonatos, né, no Brasil todo. Tem crescido muito o Brasil, principalmente
hoje em dia é considerado, salvo engano, o terceiro país com o maior número de praticantes de CrossFit no mundo. Durante uma aula normal, os participantes fazem desde o aquecimento, passando pela prática de uma técnica ou treinamento de força, até o WOD, ou treino do dia. Outro fator que chama atenção são as variações. Os treinos mudam de dia para dia, mas sempre incluem uma mistura de exercícios feitos em alta intensidade por um período que geralmente varia de 5 a 20 minutos. E o principal equipamento é o nosso próprio corpo. Principal, mas não o único, né? A gente tem que ter uma progressão, que é, primeiro, o nosso sistema cardiorrespiratório, para eu começar a ter controle do meu corpo e só a partir do momento que eu tenho autonomia do meu próprio corpo, eu vou acrescentar sobrecarga, né? Com isso, é possível melhorar todas as nossas capacidades físicas, como resistência cardiovascular, muscular, flexibilidade, precisão, potência, agilidade e muito mais. Não tendo restrição médica, sim, qualquer um pode fazer. Mesmo com alguma alimentação, alguma lesão, recuperando, os nossos exercícios são progressivos, né? Então a gente consegue adaptar de forma que qualquer pessoa pratique. Um bom exemplo disso é a Kátia. Ela está com 45 anos e sempre fez atividades como a musculação e spinning. Mas foi no CrossFit que encontrou uma forma de atingir seus objetivos. Acho que toda mulher quer emagrecer um pouquinho, dar uma secadinha. Ainda não cheguei ao meu objetivo, quero emagrecer mais um pouquinho. Mas o cardio, eu consigo correr um pouco mais, eu consigo fazer as atividades melhor, entendeu? Por causa do cardiovascular, que é uma atividade muito intensa. Entre os mais jovens, a modalidade também coleciona elogios. Melhorou minha performance, a minha capacidade respiratória de corrida, meus levantamentos de peso, melhorou toda a minha circulação. Eu lutava, queria melhorar, queria aprender mais, aí eu comecei a praticar. Aí hoje em dia peguei tanto amor pelo esporte assim que eu abandonei o jiu-jitsu e só estou aqui. Assim como uma simples caminhada ou quem sabe uma corrida e até uma pedalada, a prática do CrossFit exige sim alguns cuidados médicos. Tudo para que você aproveite o máximo que a modalidade tem a oferecer e com foco total no mais importante, que é a sua saúde. Nós solicitamos para avaliar se há hipertensão, diabetes, se há deficiência de alguma vitamina, algum mineral, exames cardiológicos, então um teste ergométrico, um ecocardiograma. E para melhorar o desempenho e alcançar metas, é muito importante aliar o exercício a outros fatores, como uma alimentação saudável. É um exercício de alta intensidade, um exercício que exige muito de você, exige muito da sua musculatura, exige das suas articulações, há um desgaste grande, né? E isso faz com que você também tenha que ter uma reposição melhor. Gonçalo, a gente viu ali o professor Ricardo falando que qualquer um pode praticar, mas existe uma dúvida, né? Tem que passar por uma avaliação, todo mundo, antes de fazer um exercício como esse, que é puxado? Eu acredito que sim. Claro que cada profissional vai ter a sua linha de pensamento, mas como a própria doutora falou, são exercícios de alta intensidade, requerem um condicionamento cardiorrespiratório muito grande. Óbvio, como o professor Ricardo falou também, é tudo feito de forma progressiva. É um excelente exercício, porém, os professores têm que estar bem capacitados para poder orientar a população da melhor forma possível, para não haver nenhum risco de lesões, de problemas cardiovasculares. São exercícios de alta intensidade, excelente exercício, porém tem que estar bem orientado. E a pessoa pode já ter também uma lesão e não sabe, né? Então, se não passa por essa avaliação, acaba piorando, agravando o problema. Principalmente joelho, né? São articulações mais suscetíveis a ter esse tipo de instabilidade. O joelho, o ombro, são articulações mais centrais, né? O próprio quadril são articulações muito centrais que precisam de muita musculatura para poder estabilizar bem. Eu já tenho visto no meu cotidiano alguns exercícios, eles mudam um pouquinho o nome, porque foi patenteado o CrossFit nos Estados Unidos, inclusive os profissionais pagam para poder estar trabalhando com isso. E são exercícios muito parecidos à musculação, eles usam algumas coisas do kettlebell, do halterofilismo, do levantamento de peso olímpico, né? E era um treinamento de guerra, né, Gonçalo? Ele foi... Começou assim, o né? que eu sei é que ele foi criado... não é que foi criado, na verdade, as Forças Armadas Americanas utilizavam na Guerra do Vietnã, nos anos 70, né? Daí a gente já vê o quanto é puxado o tipo de exercício, né? Bem puxado, mas... isso foi adaptado para as academias norte-americanas. Os americanos têm muito mais vivência corporal por conta de todos os esportes que são praticados na vida escolar.
Então, ele já tem uma consciência corporal um pouquinho melhor, né, em relação à população brasileira. Então, se você aparece algum aluno, uma senhora, uma dona de casa, eu estou falando de pessoas comuns, não atletas, que tem um pouquinho menos de consciência corporal, às vezes tem que ter um pouquinho mais de paciência com esse aluno, esperar um pouquinho mais o ponto certo para poder aumentar a carga de exercícios. E, fundamental, o profissional fazer uma avaliação antes. Como você disse, se tiver uma lesão pré-existente, esse aluno, de repente, passar batido, porque às vezes acontece, e for colocada muita carga, muita intensidade, por exemplo, num joelho já desviado, numa coluna já com escoliose num grau avançado, e for colocada carga excessiva, fatalmente o aluno vai ter algum problema ortopédico. E mesmo quem já tem esse preparo, né, que o corpo comporta todo esse exercício, quando começa a competir, é um grande problema também, porque aí a pessoa quer passar do limite, quer exceder o limite, e aí é onde vem a lesão também, né? Exato. Em competição, nós temos que dividir bem essa situação. Esporte e competição, quando é colocado tempo, velocidade, quando é colocado medalha em jogo, a pessoa quer ganhar. O objetivo é esse. Então, a saúde é um pouquinho deixada de lado. Se vamos falar sobre atividade física, sobre saúde, o foco vira totalmente. Então, tem que esquecer um pouquinho a competição, se olhar mais o movimento, a qualidade de exercício e principalmente a musculatura para suportar exercícios de alta intensidade. Exercícios de alta intensidade também é necessário um descanso adequado, a musculatura precisa descansar. Isso influencia diretamente em sexo masculino, feminino, influencia em fator idade. É diferente você treinar uma pessoa de 15 anos e pegar um senhor de 40, de 50, de 60. A recuperação muscular é necessária, a individualidade biológica, esses são todos os princípios do treinamento, recuperação e individualidade biológica, tudo isso tem que ser respeitado para evitar alguma surpresa e atrapalhar a atividade física. Cada um tem que ver o que o seu organismo aguenta, né? Antes de encerrar, Gonçalo, eu queria só fazer a perguntinha aqui do Carlos Costa, que ele mandou aqui no nosso ao vivo pelo Facebook. Faço academia 3 vezes por semana, um dos exercícios é o crucifixo, com 14 quilos em cada braço. Sinto um pequeno incômodo no ombro esquerdo. É por conta desse exercício, provavelmente. Pode ser, como eu falei no começo, tem que ser feita uma avaliação, seja ela fisioterapêutica, postural, o educador físico também é capacitado e é treinado nas universidades para fazer isso, para ver se tem alguma alteração estrutural. De repente o aluno tem já um ombro hipersifótico, tem um encurtamento de musculatura, ou tem uma cervical um pouquinho desviada, isso vai atrapalhar na postura dele, às vezes passa batido. São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então tá aí, gente. Fica a dica, procurar um profissional adequado, que tenha aí parâmetro para estar falando, o exercício correto para você, porque cada organismo é um organismo, né? Então a pessoa tem que respeitar o seu corpo. E muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Boa tarde para você, Gonçalo. Boa tarde.